Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente com nossa aula 3 aí da Lei Orgânica do município de Campos dos Goytacazes, né? Então hoje a gente vai dar seguimento aí à nossa aula 3 da Lei Orgânica do município de Campos, beleza? Então, vamos dar seguimento aqui, lembrando que a gente tem esse material aqui, tá, galera? O material, a gente adicionou mais um material novo, né? Além da lei orgânica que você tem aqui, 50 questões, né? Esse é o material que você vai adquirir se você realizar a compra, né? É um material que vem com questões da banca Consulplan. Algumas questões são retiradas de provas anteriores e outras nós mesmos fabricamos, né? A gente fabrica também as questões. Tem também o Estatuto do Servidor. Você tem um combo especial que está com um valor promocional. Você compra a lei orgânica e o estatuto, né? São 50 questões de cada. Você adquire aí com um valor muito promocional, um valor muito barato. Então eu vou deixar o link na descrição. É um valor promocional, ou seja, não vai ficar por muito tempo, tá? Além do Estatuto do Servidor e da lei orgânica, você tem 55 questões de informática, né? Se você quiser fazer o treinamento aí das questões. Então, né, como o concurso é para guarda municipal, é para guarda civil municipal, então praticamente a gente vai colocar todo o material que você precisa estudar, tá? A gente não vai colocar todas as aulas, né? Mas a gente vai colocar todas as questões que você pode treinar. Porque aqui, qual é a diferença, né? Que você pode, tem os comentários, tá? Você pode estudar pelos comentários. Então, assim, mesmo que você não entenda muito do assunto, os comentários também podem te ajudar, beleza? Já foi, né, comprovado que o estudo por questões é muito mais eficiente que a leitura normal. Então, o que que a gente fez? A gente uniu o útil ao agradável, né? A gente colocou as questões, colocou um gabarito e colocou um comentário para você poder estudar pelo próprio comentário, tá? Então, você vai poder fazer esse estudo. Às vezes a pessoa não tem muito tempo, então o estudo por questões ele é mais rápido, né? Mais eficaz. E agora a gente adicionou 50 questões de conhecimentos de direito, né? Se você observar aqui, aqui no edital, você tem pouca coisa, né? A gente vai colocar, deixa eu só mostrar aqui, porque a gente vai colocar para você o material, né? Deixa eu ver aqui. Né? A gente vai colocar um material praticamente que completo, né? Então a gente vai colocar praticamente o material completo. A gente vai colocar aqui também 50 questões da língua portuguesa. Conhecimentos de direito a gente já adicionou, já está aqui no link na descrição. São todos esses assuntos aqui que a gente pegou e fez questões baseado em provas anteriores da Consulplan, tá? Você também tem da legislação municipal, você já tem questões do Estatuto dos Funcionários e da lei orgânica a gente vai adicionar também o da Guarda Civil. Legislação de trânsito a gente já vai colocar também, e tem 55 questões da parte de informática. Então é só isso que você precisa estudar, além do TAF, né, que você precisa fazer lá os exercícios, né, os exercícios lá para você conseguir, tá? Então a prova relativamente é muito fácil, a parte teórica é muito fácil. Aí você tem o TAF lá para você poder executar os exercícios, tá? E você tem que dar uma lida no edital para saber. Se você for mulher, tem um requisito. Se você for homem, tem outro requisito. Beleza? Então, sem mais delongas, né? Vamos começar aqui a nossa aula de hoje. A gente vai falar do poder legislativo, né? Do poder legislativo, que é exercido por quem? O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Beleza? Então, o artigo 6 ele vai dizer o seguinte, o poder legislativo, né? O poder legislativo é exercido por quem? A banca, ela com certeza vai colocar essa pergunta aqui, mas deixa eu sair daqui para não atrapalhar a leitura de vocês, tá? Então, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, compostas de o quê? De vereadores, eleitos nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil e da legislação federal. Então, o entendimento é muito simples, né? O poder legislativo, ele é exercido pela Câmara Municipal. O que que isso significa? Que a Câmara Municipal é o órgão que representa, o poder legislativo no município. Então a Câmara Municipal ela tem a função de elaborar, ela vai discutir, ela vai votar, ela vai aprovar as leis municipais, que são as normas que regulam a vida da população de onde? Do município, né?
Então a Câmara Municipal também tem a função de fiscalizar e controlar o poder executivo municipal, ou seja, ela controla também as ações do prefeito. O que é que o prefeito está fazendo, se ele está executando bem as suas ações, né? Se ele está realmente fazendo um bom trabalho, né? Então, o poder executivo é exercido pelo prefeito e pelos secretários municipais, né? Então a Câmara Municipal pode convocar os gestores públicos para prestar esclarecimentos, né? Solicitar informações, né? Realizar auditorias e investigações e até mesmo cassar o mandato do prefeito em casos de irregularidades graves, né? Então, ela é composta, né? A Câmara Municipal é composta por vereadores. Então, isso significa que os membros da Câmara Municipal são quem? São os vereadores. Eles são o quê? Eles representam, né? Eles são representantes eleitos por nós, povo, né? Para exercer um mandato legislativo. Então, o que significa o mandato legislativo, né? Os vereadores são os políticos mais próximos da população, pois eles devem atender às demandas e os interesses dos cidadãos do município. Então, os vereadores também devem propor ali projetos de lei que beneficiem a coletividade, né? Eles têm que fiscalizar ali a aplicação dos recursos públicos pelo Poder Executivo, enfim. Ele tem que fazer todo esse trabalho. Tiago, eles não fazem isso, Tiago. Eles não têm essa... Eu não vejo os vereadores fazendo isso. Tudo bem. Você tem que estudar o que cai na prova, né? Aqui a gente está estudando o que realmente cai na prova, qual é a função do vereador. A função do vereador é essa. Agora, se eles não cumprem essa função, aí a gente já vai entrar em outra esfera e não é essa a questão aqui, tá? Ele fala aqui no final, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil e da legislação federal. Então, os vereadores que são escolhidos pelo voto direto, né, o voto secreto e universal dos eleitores, seguindo as regras estabelecidas, né, eles têm que seguir as regras estabelecidas pela Constituição Federal e pela legislação federal. Então, a Constituição Federal, a gente já sabe que é a lei maior do país, que vai definir ali os direitos e os deveres dos cidadãos e dos poderes públicos. Então, a legislação federal são as leis complementares à Constituição Federal que regulam temas específicos, né? Por exemplo, a legislação federal define o número de vereadores por município, de acordo com a população, né? O tempo de duração do mandato dos vereadores, as condições para se candidatar e se eleger, o sistema eleitoral, né? Entre outras normas. Então, é mais ou menos isso daí. O parágrafo 1 do artigo 6, ele vai dizer que cada legislatura terá uma duração de 4 anos. Então, o que quer dizer isso daqui, né? Significa que o período de mandato dos vereadores é de quanto? 4 anos. Contados a partir da data da posse, que ocorre no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição, que a gente vai chegar lá ainda, né? A gente vai estudar essa parte também. Então, os vereadores, por exemplo, eleitos em 2020, eles tomaram posse em 1º de janeiro de 2021 e vão exercer o mandato até 31 de dezembro de 2024. Então, a legislatura, quando ele fala aqui, cada legislatura é o conjunto, né? Quando ele fala em legislatura, ele está se referindo ao conjunto dos 4 anos de mandato dos vereadores, durante os quais eles devem exercer suas funções legislativas e fiscalizatórias. Beleza? Aqui no parágrafo 2, em observância aos limites estabelecidos no artigo 29, 4, né, inciso 4, letra I, da Constituição da República Federativa do Brasil, fica fixado em 25 o número de vereadores da Câmara Municipal de Campo dos Goytacazes. Beleza? Então, o que significa isso? Que o número de vereadores que compõem a Câmara Municipal de Campo dos Goytacazes é de 25. Até aí, tá tudo bem, né? Tudo tranquilo. Então, o número é de 25 vereadores, respeitando os limites definidos pela Constituição, que é essa parte aqui, artigo 29, letra I da Constituição da República Federativa do Brasil. Né? Então, a Constituição, ela estabelece que os vereadores, né, o número de vereadores por município, deve variar de acordo com o quê? Com a população. Então, só tem esse número aqui de vereadores por conta da população.
sendo o mínimo de 9 e o máximo de 55 vereadores, tá? No caso de Campo dos Goytacazes, que tem uma população ali estimada de 500 mil habitantes, o número máximo permitido é de 25 vereadores, né? É de 25 vereadores. Então, existe uma tabela, né, que eu vou deixar provavelmente disponível para vocês, tá? Ou você pode fazer uma pesquisa da faixa populacional e o número máximo de vereadores. Existe essa tabela, está disponível na internet. Você pode fazer uma pesquisa e procurar lá a faixa populacional e o número de vereadores. Então ela vai dizer, né, até 15 mil habitantes, 9 vereadores. De 15 mil a 30 mil, 11 vereadores. Então essa tabela vai te dizer qual é o máximo de vereadores que cada cidade pode ter de acordo com a sua população. Beleza? Então aqui no parágrafo 3, a população do município para os fins do artigo 29, inciso 4, letra I da Constituição da República Federativa do Brasil, será aquela definida por quem? Pelos órgãos oficiais, né, em censo ou estimativa no ano anterior às eleições municipais ou nos dados oficiais mais recentes, né? Então essa parte aqui também do parágrafo 3 é muito tranquila. Então, quando ele fala que a população do município para os fins do artigo 29, né, significa que a população do município é o critério usado para estabelecer o limite máximo de vereadores, que é o que fala o artigo 29. Então, quanto maior a população do município, maior o número de vereadores permitido. Então, será aquela definida pelos órgãos oficiais ou censo ou estimativa, quando ele fala aqui, ó, né? Então, isso significa que a população do município é aquela que é divulgada pelos órgãos oficiais responsáveis por realizar o censo ou a estimativa populacional. O que é o censo, né? O censo é uma pesquisa que coleta dados sobre todos os habitantes do país, realizada a cada 10 anos por quem? Pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso querido IBGE. Então, a estimativa é uma projeção que calcula a população com base em dados demográficos, realizada anualmente pelo IBGE, beleza? Mas tem que ser feito aqui, ó, no ano anterior às eleições municipais ou nos dados oficiais mais recentes. Então, isso significa que a população do município é aquela que foi divulgada no ano anterior ao ano em que ocorreram as eleições municipais ou nos dados oficiais mais recentes disponíveis. Então, as eleições municipais ocorrem a cada 4 anos, no mesmo ano em que termina a legislatura dos vereadores, tá? Por exemplo, as últimas eleições municipais foram em 2020 e a próxima será em 2024. Portanto, a população do município usada para definir o número de vereadores em 2020 foi divulgada em 2019 ou nos dados oficiais mais recentes. Show de bola? Então até aqui ficou tranquilo, né? Lembrando que se você está gostando dessa aula, deixa o seu like aqui para ajudar o titio, né, a continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Deixe também seu comentário, pode ser um comentário do jeito que você quiser, pode abrir seu coração, não tem problema. E deixe também aí a sua inscrição no canal para você receber sempre as notificações quando a gente postar uma aula nova, beleza? Show de bola? Então, vamos aqui ao parágrafo 4, né? Para cada legislatura, o número de vereadores será o determinado por emenda à lei orgânica do município em obediência a quem? Ao comando constitucional, editado após a definição da população do município, a que alude o parágrafo anterior. Então, super tranquilo, né? Para cada legislatura, o número de vereadores será o determinado por emenda, né, à lei orgânica do município. O que significa essa primeira parte do texto, né? Que o número de vereadores pode ser alterado a cada 4 anos por meio de uma emenda à lei orgânica do município. O que é uma emenda, né? Uma emenda à lei orgânica é uma modificação na lei fundamental do município, que deve ser aprovada por pelo menos 2/3 dos vereadores em 2 turnos de votação, com intervalo mínimo, né, de 10 dias entre eles. A gente vai, inclusive, vai dar essa aula, que vai se aprofundar mais nessa aula, né? Então, a emenda à lei orgânica deve respeitar os princípios e as normas da Constituição Federal e da Constituição Estadual, né? Então, em obediência ao comando constitucional, quando ele fala aqui, ó, significa que o número de vereadores deve obedecer
ao limite máximo estabelecido pela Constituição Federal, né? Então, o número de vereadores não pode ser maior nem menor do que o permitido pela Constituição Federal, de acordo com a população do município. Aí ele fala editado após a definição da população do município, que alude ao parágrafo anterior. Então, isso significa que a emenda à lei orgânica deve ser feita depois que a população do município foi definida pelos órgãos oficiais em censo ou estimativa, no ano anterior às eleições municipais ou nos dados oficiais mais recentes, né, conforme o parágrafo 3º do artigo 6 que a gente leu agora, né? Então, a população do município é o critério usado para definir o número de vereadores, e esse número pode variar de acordo com o censo ou a estimativa populacional. Beleza? Então, o que ele vai nos mostrar aqui? Né? Esse parágrafo ele nos mostra como o Poder Legislativo Municipal se atualiza, né? Se adequa às mudanças populacionais do município por meio de uma emenda à lei orgânica do município. Aqui nos ensina que o número de vereadores pode ser alterado a cada legislatura, desde que respeite os limites constitucionais e os dados oficiais da população. Beleza? Então, todos os votos do Legislativo Municipal serão abertos, quando solicitados, serão nominais na forma do regimento interno. Então, o parágrafo 5, ele diz o que aqui? Ó, todos os votos do Legislativo Municipal serão abertos. Ele fala aqui, ó, serão abertos, né? Então, significa que os votos dos vereadores são públicos e transparentes, ou seja, todos podem saber como cada vereador votou em cada projeto de lei ou emenda à lei orgânica. Então, os votos abertos eles permitem que a população acompanhe, fiscalize o trabalho dos vereadores, bem como cobre deles coerência e responsabilidade. Então, todos os votos do Legislativo Municipal são abertos, é isso que significa essa parte do texto. Quando solicitados, serão nominais, né, na forma do regimento interno. O que significa isso? Isso significa que os votos dos vereadores eles podem ser nominais, ou seja, identificados pelo nome de cada vereador, quando houver um pedido nesse sentido. Então, o pedido pode ser feito por um vereador ou por um grupo de vereadores, conforme as regras estabelecidas pelo regimento interno da Câmara Municipal. O que é o regimento interno, né? Para a gente fazer aqui sempre um entendimento mais profundo, né, do texto. O regimento interno ele é o conjunto de normas que disciplina o funcionamento da Câmara Municipal, né, como a organização, a competência, as atribuições, as sessões, as comissões, os prazos, os procedimentos, né, entre outros aspectos. Então é isso que o regimento interno ele é o conjunto de normas que disciplina o funcionamento da Câmara Municipal, né? Então, os votos nominais permitem que a população saiba exatamente como cada vereador se posicionou em cada matéria votada. Então, o que esse parágrafo ele nos mostra, né? Como o Poder Legislativo Municipal ele garante a publicidade, né, dos seus atos, por meio dos votos abertos e nominais dos vereadores. Aqui também a gente aprendeu que os votos dos vereadores são uma forma de expressar suas opiniões e representar os interesses da população. O que esses votos devem ser divulgados, né? E que esses votos devem ser divulgados e registrados de forma clara e acessível. Beleza? Então hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Lembrando que se você gostou dessa aula, deixa aí o likezinho para ajudar, né? Deixa o like para ajudar o Titi. Deixa também aí o seu comentário, porque isso também dá engajamento no vídeo. E se inscreve no canal para você sempre receber as notificações. Maravilha? Então, muito obrigado pela atenção de todos, que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!